E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no relatório de dezembro de 2025 de um fundo imobiliário que está dando o que falar, o ALZR11. A gestão do fundo soltou uma afirmação, olha, bem ousada sobre o momento que eles estão vivendo e a nossa missão aqui é entender o que está por trás disso. Bora lá? E aqui que a coisa fica interessante. Essa frase veio direto do relatório da gestão. Dizer que é o melhor momento histórico, puxa, é uma afirmação e tanto. Ainda mais se a gente pensar no cenário econômico que a gente vive. A grande pergunta que fica é: Pois é, como é que um fundo consegue chegar no seu auge num ambiente cheio de incertezas? Bom, a resposta parece estar numa estratégia muito bem amarrada, que junta imóveis de altíssima qualidade, inquilinos super sólidos e um plano de crescimento bem definido. Vamos desvendar essa história juntos? Para a gente começar a entender essa história, vamos olhar para o primeiro pilar dessa estratégia, a qualidade dos imóveis. E olha, nada melhor para ilustrar isso do que uma das aquisições mais recentes do fundo. A grande estrela aqui é um laboratório novinho em folha que fica numa área super nobre de Campinas. E não é um imóvel qualquer, viu? Ele foi literalmente construído do zero, sob medida, para um inquilino muito, mas muito específico e de primeira linha. E aqui, a gente vê o projeto saindo do papel e virando realidade. Um ativo imobiliário de altíssimo padrão que agora faz parte do portfólio. Esse tipo de construção é feita num modelo chamado Built to Suit, e esse nome é um conceito-chave para entender a estratégia do fundo. Mas afinal, o que é esse tal de Built to Suit, ou BTS? De forma bem simples, é quando o fundo se compromete a construir um imóvel exatamente como o inquilino precisa. Isso cria uma parceria muito forte e, o mais importante, amarra contratos de aluguel que são bem mais longos e estáveis. E por falar em longo prazo, esse contrato com o Fleury tem uma duração mínima de 15 anos. Pensa só, 15 anos de receita previsível. Esse é o tipo de estabilidade que deixa qualquer investidor tranquilo, porque o risco do imóvel ficar vazio despenca. Pois é, mas não adianta ter um contrato longo se o inquilino não for confiável, certo? E aqui a gente está falando do Grupo Fleury, uma empresa com crédito excepcional e quase um século de história. Na prática, isso significa um fluxo de caixa de altíssima qualidade para o fundo. Tá, e a grana? O retorno disso tudo? A rentabilidade inicial que se espera por ano nessa transação, o que o mercado chama de yield on cost, é de impressionantes 10,2%. Um número que mostra que essa compra não foi só segura, mas também muito rentável para os cotistas. Beleza, então a gente já entendeu que os imóveis são de primeira. Mas e aí, o mercado e os investidores, como é que eles estão reagindo a tudo isso? Vamos agora para a segunda parte da nossa análise e ver como essa estratégia se reflete nos números do fundo no dia a dia. Esse gráfico aqui mostra tudo, preto no branco. A confiança do mercado está lá em cima. A base de investidores do ALZR11 não para de crescer. Já passou de 178 mil cotistas. De mais de 2025 para cá, mais de 25 mil pessoas novas entraram no fundo. É um crescimento bem forte. E com mais gente investindo, o que acontece? A liquidez aumenta. O volume de negociação por dia pulou de uma média de R$ 1,5 milhão para mais de R$ 2,5 milhões em dezembro. Isso torna bem mais fácil comprar e vender cotas, o que é ótimo para o ativo. Mas o que explica todo esse interesse? Então, um dos principais motivos foi a entrada do fundo no índice global de imóveis super importante. Esse tipo de coisa funciona como um selo de qualidade, sabe? Chama a atenção de investidores maiores, inclusive de fora do Brasil. E isso, claro, faz o volume de negócios crescer. E quem pensa que eles vão parar por aí, se enganou. O fundo já anunciou a sua 8ª emissão de cotas, querendo levantar mais de R$ 500 milhões. O plano é claríssimo: usar essa grana para continuar crescendo um portfólio com mais ativos de primeiríssima linha, seguindo a mesma receita de sucesso. Certo, a estratégia parece sólida, o mercado está gostando, mas no fim das contas o que importa para o investidor é o retorno, né? Vamos então dar uma olhada nos resultados financeiros e no que dá para esperar para o futuro. Olha que dado interessante esse aqui. Esse gráfico mostra que, em mais de 76% dos dias de negociação desde que o fundo começou, o mercado topou pagar um valor pela cota que era maior do que o valor contábil dos ativos. Isso é um sinal muito forte de confiança na gestão e no potencial de crescimento. E só para a gente alinhar aqui rapidinho, o P sobre VP é uma métrica fundamental.
Quando ele está acima de 1, como acontece direto com a LZR11, quer dizer que os investidores acreditam que o fundo vale mais do que a simples soma dos seus imóveis, apostando que ele vai gerar ainda mais valor lá na frente. E essa confiança toda se converte em dinheiro no bolso do cotista. Os rendimentos que o fundo distribui vêm crescendo a uma taxa anual composta de 8,2%. E o mais importante, esse crescimento tem sido maior que a inflação no período, o que significa um ganho real no poder de compra de quem investe. E olhando para o futuro, as notícias continuam muito boas. A gestão já publicou a projeção de rendimentos para o primeiro semestre de 2026 e os números vieram maiores que os do semestre passado. A expectativa é distribuir algo entre 8 e 8,2 centavos por cota todo mês. Isso já reflete os bons resultados das últimas aquisições. Bom, depois de passar por todos esses pontos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e resumir o que faz a estratégia do ALZR11 ser tão forte. A receita do sucesso parece ser essa aqui, em 5 ingredientes principais. O foco é em imóveis excelentes que são alugados para empresas muito sólidas, com contratos longos, seguros e que protegem da inflação. Tudo isso num portfólio com vários tipos de imóveis e, o ponto crucial, com zero vacância financeira. É uma combinação poderosa de segurança com rentabilidade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Num mundo com tanta coisa mudando o tempo todo, a estratégia do ALZR11 acaba nos lembrando do valor de se investir em ativos reais, de qualidade e sempre com uma visão de longo prazo. Talvez o segredo da estabilidade seja mais concreto do que a gente imagina. Valeu, pessoal, por acompanharem essa análise com a gente.